estudantes e professores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, uma universidade pública brasileira. Enquanto universidade pública, a gente acredita que a arte é uma das nossas possibilidades de divulgação, mas o investimento na transformação social, isso sim é a nossa grande obrigação. Na peça, vocês vão conhecer a história da Rosa. Ela é uma senhora que sofre de demência e recebe a herança do irmão, que não via há mais de 50 anos, e isso traz diversas lembranças à mente dela de quando ela morava na fazenda dos pais e de onde ela fugiu com a filha, quando a filha dela ainda era criança, porque ela não podia conviver com os assassinos. Durante essas lembranças, vocês vão perceber que existe sempre uma música que acompanha todos os momentos. Essa música representa a agonia indecifrável daquela mulher. A gente também tem outras que aparecem ao longo da nossa peça e compõem a nossa proposta de teatro político-social inspirada em Bertolt Brecht. Antes da gente começar, eu vou apresentar para vocês os nossos personagens. Temos a avó Rosa, a Alexandra, que é filha da Rosa, a neta da Rosa, Carla, o Vlad, namorado da Carla, o Ernesto, irmão gêmeo da avó Rosa, o Noam, que é filho do Ernesto, e outra filha do Ernesto, que também se chama Rosa, o Leonardo, mensageiro da família, e o Carlos, que foi o grande amor da avó Rosa e que foi vítima de um genocídio. E também temos os nossos músicos, os professores Alex e Verônica. Eu peço que vocês tirem fotos, façam vídeos e compartilhem com a gente no @revanche.utfbr, que logo depois a gente reposta tudo. Um ótimo espetáculo a todos. Isso é uma peça de ficção. Ou não? Recebe o afeto que se encerra em nosso peito. Cantando, vó! Que linda! Sabia que você invocou com essa música aquele hino? Eu acho que é o hino da bandeira. Pois é. Eles faziam a gente decorar os hinos. De todos, só guardei esse. E ele vai voltando, não sei porquê. Salve, símbolo Augusto. Augusto! A gente não tinha a mínima ideia do que estava cantando. Como reza em latim? Quando eu era criança, lá na fazenda, tinha um padre que ensinava a gente a rezar em latim. Muito engraçado. Ele ensinava você e seus irmãos? Os meninos rezavam. Senão o padre batia forte, ele tinha uma palmatória e machucava os meninos. Eu era pequena e sempre fui protegida. Até demais, talvez. Ah, normal. Você era a única menina. Mas quando fiquei rebelde, eles não entenderam e me trataram como se eu fosse uma coisa deles. Eles achavam que estavam me protegendo, sabe? Mas eu percebi que eu, para eles, era como a casa, a plantação, ou aquela terra que eles não usavam, nunca nem tinham ido, mas era deles e ninguém punha a mão. Menos o Ernesto. Eu
Era deles, uma coisa deles. Ai, que coisa horrível. Por isso que a senhora nunca fala da tua família? Nem do tio Ernesto eu sabia até essa herança. A mãe contou que a senhora largou o vô Guilherme e vieram pro sul sozinhas. Guilherme nem era seu avô. Como assim, dona Rosa? Guilherme Silva, pai da minha mãe, a Alexandra Silva. Está nos registros. Quem era então seu marido, dona Rosa Silva? Em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul. Ai, se vissem o que as queimadas dos fazendeiros fizeram com o céu da cinza. Sabe, era muito estranho, muito. A gente não sabia se era juvenil ou varonil. Muito estranho. Ai, pare já. Nada de enrolar. Quem era afinal o pai da minha mãe? Foi alguma gravidez, algum caso secreto? Parece uma boa história. Eu fiquei só com Silva porque meu nome de solteiro era tradicional. Mais fácil do meu pai achar. Eu nunca contei essa história para sua mãe. Guilherme era empregado da fazenda. Não era ruim, mas também era só uma coisa pro meu pai e pros meus irmãos. Ele deixava e ia fazer o quê? Pobre na fazenda faz parte da mobília do fazendeiro. Ele põe onde quer. Fui eu que dei o seu nome, sabia? Ah, é? Por causa dele. Do vô Guilherme. Claro que não! Eu disse que o Guilherme não era seu avô, né? Eu disse! Por que chama de vô? Ai, é porque eu tô totalmente confusa. Bem-vinda, minha vida! Ai, vó, a senhora é a melhor, sabia? Toda vez que a senhora fala ele, eu acho que tá falando do vô. Sim, do seu vô. Do vô Guilherme. Claro que não, menina. Eu disse que o Guilherme não é seu avô. Parece que não aprende. Depois a demente sou eu. Mas então quem que é esse vô? Ernesto era teu irmão gêmeo, não era? Ernesto é meu irmão. A melhor pessoa. Gêmeos não idênticos. Aliás, tão diferentes. Oi! Oi, vó, como você tá? É o Vladimir, vó. O Vlad, meu namorado. Ele mora aqui. Desde quando? Desde os tempos, vó. Mas fica tranquila porque você nunca lembra de mim e a gente se dá muito bem assim. Você não tem ideia, Vlad. Vó Rosa tá me contando umas boas. Estávamos na parte que ela dizia que o vô Guilherme não era pai da minha mãe. Sério? E a sua mãe? Não sabia, ou pelo menos nunca me contou. Ela dizia que quando perguntava da família da avó, a avó ficava incomodada e não respondia. Ela não sabia, né, vó? Eu já não disse! Parece... O seu nome? Vlad, seu super amigo. Quando você lembra de mim. Vlad...
recebe o afeto que se serve. Muito bem! Tudo fica melhor em música, né? Jack Sparrow. Não! A mãe do Flash! Eu não sabia, eu nunca sei se é varonil ou juvenil. Eu nem sabia o que era varonil e nem quem era Augusto. Eu não sei pra que ficar decorando essas coisas só pro meu pai mostrar pros amigos dele. Eles ficavam me olhando. Por que essa música é tão triste? Símbolo da terra. Ela se parece comigo. Você se parece com ele. Pode ser um sinal para recomeçar. Ela tá bem hoje, né? Em comparação com os últimos dias, sim. Essa herança mexeu muito com ela. Ela diz que veio do Ernesto, o irmão gêmeo que ajudou ela a fugir da fazenda. Eles nunca mais se falaram. Ela me contou sobre ele e foi bem lindo. Eu e Ernesto éramos os melhores amigos. Nos amávamos mais do que tudo. Ele era covardinho e eu sempre fui ousada. Defendia e protegia ele. Em compensação, ele era muito inteligente e me livrava das confusões que eu sempre me metia. Gêmeos, né? Ela tem irmão gêmeo? Sabia que você pode ter gêmeos também? Tinha, Vlad. Ele morreu há 2 anos e deixou um testamento que eu fui ver ontem no cartório. Eu não entendo como em tempos de tecnologia levam 2 anos para encontrar uma mulher que mora na capital de um estado. Foi 1 ano só. Eles falaram que tinham que contratar alguém pra procurar ela e achavam que ela tava em São Paulo, capital, onde, aliás, tem um monte de Rosa e Silva. Mesmo assim, não justifica. Enfim, nessas confusões que ela arrumou alguma que a levou a fugir da fazenda. Quando eu descobri tudo, não podia mais ficar lá. Tudo o quê? Posso continuar contando? Ela não disse o que é tudo, ela contou dali pra frente só. Mas como fugir de uma fazenda que é do tamanho de um país? Com uma menina de 5 anos? O dinheiro que o Ernesto conseguiu pra mim, que estava longe de ser pouco, mas também não era muito. E as confusões monetárias da época. Eu sempre queria ir embora, mas aquelas confusões me atrapalhavam. Eu perguntei que confusões e fiquei impressionada com a lucidez dela. Em 1967, o Cruzeiro se tornou Cruzeiro Novo. E em 1970, voltou a ser Cruzeiro. Eles faziam isso para disfarçar a inflação galopante. Eu tinha que trocar os meus dinheiros em cada mudança. A sorte é que o Guilherme era muito simples, ingênuo, mal sabia contar dinheiro. Então, quando ocorriam as trocas, eu colocava as minhas economias para circular. Mas sempre perdia um pouco. Sério? Impressionante, né? Eu pesquisei e houve exatamente essa mudança. Como ela, uma moça de fazenda, fazia para acompanhar, eu não sei. Eu perguntei e ela disse que é inteligente. Muito inteligente. Como meu irmão Ernesto.
Mas eu era mais curiosa. Eu lia e estudava desde criança. Não tinha muito o que se fazer numa fazenda cheia de homens. Ernesto era da matemática. E a mãe dela? Eu perguntei, ela ficou meio incomodada e não respondeu. Desde muito cedo eu comecei a ensinar os filhos dos empregados. Eu reuni alguns numa casa e ensinava português, matemática, estudos sociais, ciências. Foi ali que comecei a ser professora. Foram nessas aulas que eu conheci o Carlos. Que Carlos? Perguntei, ela não respondeu. Sabia que não ia conseguir sozinha. Eu falei pro Ernesto que eu ia me matar. Que ele teria que criar sua mãe. Mas eu não queria que a minha filha fosse criada com os assassinos. Assassinos? Ela falou. Ernesto ficou desesperado. Mesmo sendo o mais novo entre os homens, tinha 23 anos, já havia assumido as finanças da família, porque os outros irmãos eram umas bestas quadradas. Ele me comprou um carro. A gente dirigia desde criança na fazenda. E um carro, perto de todo o dinheiro que Ernesto movimentava, ia se perder nos números que nunca fizeram sentido para os outros. Ele também me deu uma quantia em dinheiro, para que eu pudesse viver alguns meses bem. Na verdade, daria para viver anos em qualquer família comum brasileira. Juntei com o meu e conseguimos viver bem. Eu e a Alexandra durante o tempo que eu procurava trabalho. Eles tinham muito dinheiro mesmo, né? Com essa herança que ficou, dá pra perceber. Aliás, como que ficou isso? Tudo certo. Eu fui ontem no cartório e o homem vinha aqui hoje para trazer algumas coisas que o tio Ernesto deixou pra avó. Cara, eu fico pensando se algo assim, nesse momento, vai melhorar ou piorar a situação dela, sabe? Definitivamente eu não sei. Nesse momento, abriu uma janela da vida dela que ela havia fechado por mais de 50 anos. Enfim, vamos arrumar o almoço, porque pra comida não tem doença. A velhinha é um reloginho. Nunca pensaram que eu poderia fugir. Não sei se descobriram que o Ernesto me ajudou. Eu nunca mais vi ninguém de lá. Lá, 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 lá. Juvenil, professora! Mas se tanto faz, por que tem dois? Mas deu pra mim. A cada 2 meses eu tinha que ir na cidade para fazer os testes de um curso que eu estava terminando. Não era faculdade.
faculdade nem nada, era um aperfeiçoamento do magistério que acabei terminando depois por conta da gravidez. Levava a Alexandra comigo, passávamos a noite num hotel e no dia seguinte íamos fazer compras. Eram meus dias de liberdade. Ela fugiu da fazenda com um carro. Ernesto havia arrumado alguém para encontrá-la no caminho e trocar de carro para sumir com o da fazenda. Assim, chegou em Barra dos Bugres pela manhã. Eles foram por Campo Grande, que, segundo ela... Não era capital nem nada. Mas eu já tinha lido sobre essa cidade e meu pai nunca tinha nos levado lá. Era muito importante que ele não tivesse ideia do meu caminho. Eles dormiram em Campo Grande naquela noite. De Barra dos Bugres até lá, foram 15 horas de estrada. Ela havia planejado ir para Belo Horizonte ou São Paulo. Ernesto achava melhor Belo Horizonte, porque São Paulo... Havia crescido muito naqueles tempos. Na manhã seguinte, seguiram viagem. Ela decidiu ir para São Paulo porque pensou: quanto maior, mais difícil do meu pai achar. Decidi ir para São Paulo porque pensei: quanto maior, mais difícil do meu pai achar. Eu era esperta. Mas ué, como é que foram parar em Curitiba? E em São Paulo, ela ficou procurando emprego como professora. Era difícil, tudo era muito difícil no início dos anos 70. Apesar de ser uma cidade grande, ela diz que o povo se ajudava muito. Conheci uma moça que trabalhava numa escola em Curitiba e disse que depois das férias iriam contratar. Vim com ela e me instalei aqui. Curitiba era uma cidade de que ninguém falava o que se pensava. Imaginei que nem meu pai, nem meus irmãos nunca me encontrariam aqui. Cara, que história, hein? Impressionante, né? Ela tá bem lúcida ainda, né? Inclusive, encontrei o esconderijo do cigarro dela, na nossa cara. Ai, a médica falou que é pra deixar, porque procurar em lugares é exercício sério. Claro, sem repressão. Só achei legal, né? Pela criatividade. Sim. Fala, seu Leonardo, tudo bem? Opa! Bom demais, seu Leonardo. Tudo bem, meu querido? Não, cara. Bom dia. Bom dia, maravilha. Eu só vim trazer essa caixa pra Dona Rosa. Dona Rosa, tá. A viúva do seu Ernesto disse que era bem importante entregar tudo isso. Que, bom, ele guardou a vida inteira, né? Só que quando o problema de saúde se tornou incontornável, ele escreveu a carta que ele colocou aqui dentro. Carta? Tem uma carta do Ernesto pra mim? Onde? Não, isso que ela nunca escuta atrás da porta, né? Bom, olá, Dona Rosa. Pois é, você foi importante pro seu irmão gêmeo até o fim da vida dele. Ele é importante pra mim até hoje. Pode abrir a caixa. Claro. Mas assim, me falaram que eu ia encontrar uma senhora doente aqui, mas tudo que eu vejo é uma mulher firme, forte. Ai, essa menina fica inventando coisas. Ainda bem que o Carlos me mandou esse menino pra cuidar da Carla, pra ela ficar mais alegre. Carlos? Só ignora. O avô dela. Entendi. Bom, aqui está. Quer dar uma olhada? Ai, Fique à vontade. ai, eu gostava desse vestido. Olha como eu era magrinha. Meu caderno de poesias. Eu escrevia tanto naquela época.
Ué, por que você não levou teu caderno quando fugiu da fazenda? Eu ia só com uma bolsa pequena, com coisas minhas e da Alexandra e o caderno do curso. Eu tinha muito medo que eles descobrissem. Como íamos fazer uma viagem longa, coloquei mais uma peça de roupa e comida para nós, porque as estradas eram desertas. Deixei tudo. Achei, aqui está! Aqui está a prova. Eu tinha esquecido de onde eu tinha colocado e quando saí, eu não encontrei. Agora eu lembrei que eu coloquei aqui porque era um caderno velho. Aqui está. Foi uma matança. Jagunços de seu pai e soldados mataram quase todos de nosso grupo. Éramos mais de 50 pessoas reunidas quando eles invadiram. 4 sobrevivemos, porque já estávamos preparados. O trato era proteger os que sabiam escrever. Isso aconteceu com todas as outras ligas. Então, o plano era proteger alguém para contar a história, já que em algumas não sobrou ninguém. Quando nos descobriram e invadiram, a ordem era que nós 4 fugíssemos pela estrada da mata e esperássemos os sobreviventes. Já faz uma semana, não veio ninguém. O Bertoldo, que conseguiu não levantar suspeitas até agora, voltou à cidade para obter respostas. A pessoa que entregou essa carta para você é conhecido dele, alguém em quem você pode confiar e que tem acesso à fazenda. Pode mandar a resposta por ele. Estamos pensando em um plano para encontrarmos outras pessoas das ligas que não tenham sido mortas para reiniciar alguma resistência. Assim que tenha a resposta, aviso você, para você fugir desse lugar. Contei que você viu no cartório do seu pai, que estão apagando os nomes das pessoas assassinadas, consumindo com os livros e que elas nunca nasceram. Te amo e vamos viver juntos. Assinado, Carlos. Então pra que plantar
Descobri que mataram seu avô alguns meses depois. Fui ao cartório, procurei todos os registros. Não encontrei. Ele nunca soube que eu estava grávida. Minha irmã, tenho pouco tempo de vida. Sempre tive medo de procurar por você e ser descoberto por eles. Agora, quando quase todos morreram, somente José ainda é vivo. Mas é velho e não pode fazer mais nada contra nós. Ele ainda mora na fazenda. Pedi para que a minha filha mais velha, aliás, a sua cara, buscasse uma forma de saber como você está. Graças a você, eu também me libertei daquela vida de horrores em que vivíamos. Vim para São Paulo na esperança de cruzar com você qualquer dia. Sim, eu sempre soube que você não iria para Belo Horizonte, justamente porque eu te disse que São Paulo crescia demais e esse desafio seria irresistível para a minha bela Rosa. Mas, deixa eu te contar do começo. O pai morreu 2 anos depois da sua partida. Ele foi para a cama alguns meses depois, quando viu que não conseguia encontrá-la. Foi um desânimo generalizado. Os irmãos contaram que quando a mãe morreu no nosso nascimento, você foi o único motivo bom para a vida que ele passou a ter. Todo o restante era aquilo que a gente sabia. O apetite voraz para conservar aquele monte de terra, às custas da saúde e da vida de todas aquelas pessoas. Você era a única que brigava com ele para que ele fosse mais humano. Mas, ao mesmo tempo, era a única que dava a ele o carinho de humanidade que ele precisava para viver. Enfim, desistiu. Pai incluiu Guilherme no testamento. Foi dividido em 5. Contratei um administrador e vendi minha parte para eles. Ainda fiquei 1 ano para que as coisas não degringolassem. Mas quando saí, não olhei mais para trás. Vim para São Paulo em 1973. Estudei direito e dediquei a minha vida e o meu dinheiro para a proteção daqueles do que o Estado abandonava, em uma ditadura cuja violência conhecemos bem no campo e persistia nos centros urbanos. Eu sei, nada vai apagar aquilo que foi feito, mas escolher usar tudo aquilo que eu tinha para proteger uma parcela do nosso povo foi a escolha mais acertada da minha vida. Casei com Marília em 1980. Logo que iniciei, ainda como estágio, meu atendimento gratuito a quem não tinha acesso ao direito. Ela veio até mim como uma mulher desesperada, com 19 anos, que apanhava do marido, que não queria viver aquela vida, mas não sabia o que fazer. Eu a acolhi no espaço que criamos para pessoas que não tinham para onde ir e conseguimos libertá-la daquele casamento arranjado
e cruel. Ela começou a trabalhar na casa de apoio, fez faculdade de história, nos casamos e tivemos um casal de filhos, a Rosa e o Noan. Veja só como você marcou a minha vida. A minha neta é Carla, mas se fosse menino, seria Ernesto. É sério? E o seu bebê? É uma menina também, Alexandra, em homenagem a Kolontai. Pergunta para sua mulher historiadora. Uma menina ótima, inteligente, dinâmica, um pouco conservadora para o meu gosto. Sério, mãe? Filha, você sempre me chamava atenção e questionava as minhas escolhas. Você me deu o nome de uma revolucionária russa em uma ditadura. Ninguém sabia. Você contava pra todo mundo. As pessoas me perguntavam se minha mãe era comunista num tempo no qual ninguém poderia ser comunista. Lembra de que o colégio pediu pra eu me retirar com medo de que eu contagiasse os colegas depois de você contar essa história pra mãe de um menino? Devo confessar que me tornei um pouco radical. Mas tinha os meus motivos. Eu nunca vou esquecer a cara daquela mãe que se achava muito moderna. Quando eu disse que o nome da minha filha vinha da Kolontai. E tive que explicar porque a ignorante nem sabia quem era. Ninguém sabe, mãe. Ernesto, essa é a Alexandra. Teimosa, mas uma ótima filha. Filha, esse é o tio Ernesto. Nunca ouvi falar. Mas se a Carla fosse menino, você sempre dizia que ela deveria se chamar Ernesto. Você também marcou toda a minha vida. Eu me tornei professora. Pude ajudar muita gente, modificar muitas vidas. E isso foi muito bom. Sim, mãe, isso foi realmente muito bom. Mas agora eu tenho que ir. Beijo, mãe. Beijo, tio Ernesto. Prazer em conhecê-lo. Já, sempre correndo. Você sabe, né? Você sabe que eu amo você. Você poderia ter dito isso mais vezes quando eu ainda era viva. Mas tá valendo. Também amo você. Fique bem. Alexandra morreu em um acidente de carro. E eu descobri que existem dores maiores do que as que pensamos ser as maiores. Ernesto? Aprendi a não ser tão exigente com a vida. Ela é o que é e vale a pena na medida em que colaboramos com o bem comum.
você não vai lembrar de mim, mas eu sou o Vlad, namorada da sua neta, Carla. Você nunca lembra de mim, a gente vive muito bem assim. Como você tá? Maluco! Vê só se eu vou esquecer de um menino maluco como você! A Alexandra já foi trabalhar? E a Carla, eu não sei onde está. Ah, Alexandra. Tá bom. Como você pode ver, um dia corriqueiro. O corriqueiro pra aranha é o caótico pra mosca. Mortícia Adams. Uma piada, não? Sério? Bem ruim, eu sei. É verdade. Ah, vó, lendo a cartinha de novo. E você teria o que a ver com isso? Você é meio intrometido, né, rapaz? Eu não sei por que te mantenho aqui. Bom, primeiro porque você não me mantém. Eu trabalho e ajudo a pagar todas as contas. Segundo, que você falou para aquele rapaz que trouxe essa carta aí que eu sou um enviado de Carlos. Não fala besteira, menino! Carlos está morto! Morreu antes de você nascer! Você está com problemas. Eu vou falar para a Alexandra te levar no meu médico. Ele é pra gente confusar. Fazer o quê, né? Beijo, vó. Tô indo trabalhar e tô atrasada, tá? Eu fiquei pensando. Com essa herança, você vai poder chegar mais tarde no trabalho. Ah, é? Já que você se mostrou totalmente incapaz de chegar no horário. Ai, não seria uma má ideia. Mas qualquer coisa, a vizinha tá aí e ela pode ajudar. Beijo, vó. Tô indo. Qualquer coisa depois disso é a morte, minha filha. E eu nem preciso de vizinha pra essa coisa. Mas nós também tínhamos as nossas músicas. E a gente entendia muito bem. Dentro de ti, a cidade.
eu te encontrava de novo. Não foi fácil. Você continua linda. Ai, que isso? Envelheci! Mas você... Parece que o tempo não passou. É você mesmo, né? Eu ando com os problemas de cabeça. Ah, quem não? Claro que sou eu. Eu procurei por você nesse país a vida inteira. Sabe quantas rosas existem nessa terra? Você tá vivo! Eu fui no cartório, eu olhei os registros. Só 3 escapamos das ligas da nossa região. Eu coloquei minha certidão de nascimento no bolso de um amigo morto. Eu sabia que seu pai tinha descoberto que era você, comigo, entregado meu nome pro exército. Então eu fui pro norte, fugindo e encontrando os que sobraram do genocídio. Era muita morte, muita dor. Mortes não registradas, aliás, o que era fácil, afinal, em cada canto, os donos das terras eram também os donos dos cartórios e não tinha fiscalização. Eu sabia que era isso! A ideia era fugir para lugares mais desertos, esperando que a coisa mais nasce. Mas o tempo foi passando e a coisa só piorava. Cada vez mais terra para o fazendeiro, cada vez mais dinheiro para os amigos do poder. E a gente ia sobrevivendo. Eu sempre digo que o importante é sobreviver. Morto não luta por justiça. Mas eu pensei que você tivesse morrido. Ah, eu quase morri. Várias vezes. Mas o tempo foi passando, eu fui sobrevivendo. Lá no sul do Pará, eu encontrei um grupo grande de sobreviventes das ligas. Eles se juntaram com o pessoal da região que estava cansado de ser expulso das suas terrinhas por gente que chegava do sul com jagunço e armamento. Depois chegou o pessoal da cidade, era bastante gente. Lá a gente fez história, Rosa. A guerrilha do Araguaia! Mas eles acabaram com todo mundo. Matavam um ou outro e prendiam. Eram torturados com coisas que até Deus duvida. Eu sabia que não ia ter chance de sobreviver porque eu era resto, né? Então, eu fugi com um amigo um pouco antes do final do massacre. Foi uma ação maravilhosa de resistência. Falando assim parece que foi bonito, que foi organizado, mas não foi não. Foi o povo tentando sobreviver com tudo que tinha quando o seu próprio governo resolve te matar. Mas eu precisava sobreviver porque eu precisava ver você de novo. Mesmo que fosse pra você não me querer mais. Não fala isso! Eu quis você a minha vida inteira! Você me deu uma filha e a força que eu precisava pra lutar e lutar e lutar até que eu consegui me libertar! Eu tenho uma filha? Ai! Quanta coisa pra contar! Você tem uma neta que tem um namorado que é alegre como você. Ai, a gente se diverte tanto. A gente se dá, ai, como ele fala, super bem. Ai, e você voltou pra lá? Claro que eu voltei, palavra é palavra. Mas nos anos 80, quando ele já tinha acabado com tudo, eu fui te procurar e ninguém sabia do seu paradeiro. Só tinha ficado a história. A filha do fazendeiro que fugiu e matou o pai de desgosto. Eu sabia que era você e que você tinha conseguido. Mas depois veio a democracia, um país destruído econômica e socialmente. Mas para quem viu o que eu vi, era a esperança de dias melhores. Alguns anos antes, por conta de um trabalho, eu fui para o sul. Lá eu encontrei com um grupo grande de pessoas que tinham a mesma vontade que nós tínhamos nas ligas, um país mais justo no campo. Eram pessoas de diferentes idades, lugares, jeitos, mas tendo em comum a consciência de que um país grande como o nosso tem terra para abrigar todo o nosso povo. Eu não acredito, eu não acredito que você estava lá no começo do MST. Todas essas coisas têm nomes, deixam marcas, e eu me orgulho de ter participado de algumas delas. O que foi? Você não estava se sentindo bem?
Sem noção. É uma tontura. Eu sempre dou uma deitadinha depois do café. Você me acompanhou pela minha vida inteira. O seu amor, as suas ideias. Que o meu coração está disparado. Vamos, eu te ajudo. Esses caras aqui. Vocês não imaginam como eu tô feliz em ter vocês aqui. É muito legal conhecer primos. Eu nunca tive. Nós também. A gente falou muito sobre isso. Nossa mãe era sozinha e nosso pai... Bem, vocês sabem, né? A gente adotava estranhos como parentes. Mas, depois que descobrimos que tínhamos uma prima, ficamos muito ansiosos para conhecer vocês. E que você não fosse chata, né? Porque ter uma prima só e ela ser chata é de morrer. E foi melhor do que vocês imaginavam, né? Além de ter uma prima legal, ela ainda tem um namorado magnífico. Sim, ela tem mesmo. Por favor, né? E vocês nem viram ele falar de filme popular como se fosse cultura erudita. Estar perdido é a condição sine qua non para se encontrar. Jack Sparrow! Puxa, eles sabem! É claro, a gente adora esse filme. Melhores filmes ever. Só que, escuta, e a tia? Como que ela tá? A gente soube que ela tá ruinzinha, a gente veio prestar um apoio sobre isso também. Há 2 meses eu saí pra trabalhar e ela tava bem. Quando eu voltei, ela não levantou mais da cama. Agora ela não fala mais com a gente. Só como fada. Vlad, para com isso, não brinca, é sério. Tá mais feliz que nunca agora. Ela sempre foi tão ranzinza com a gente. Com você. Agora ela finalmente tá feliz. Ela fala como fada porque diz que lembra esse vô que participou das ligas camponesas e foi assassinado em 64, 65. A gente não sabe ao certo. Final de 64. O nosso pai contou essa história pra gente. Do genocídio com a queima dos arquivos de cartório. A gente tem que conversar sobre isso. Vocês sabem melhor do que nós, então. Nós ficamos sabendo depois que a doença tinha evoluído muito. Nos últimos dias, o médico diagnosticou uma infecção generalizada. Ela não quis ir para o hospital, estamos cuidando dela em casa mesmo, mas é questão de dias. Aliás, Vlad, vai lá dar uma olhadinha na avó, ver se ela tá cobertinha? Como vocês podem ver, primos, essa bisneta de coronel fazendeiro ainda mantém o escravo, né? Sim, senhora. Eu tô indo lá ver a avó, mas não como tudo, tá? Eu já volto. Ele é sempre assim. A avó implica com ele, mas no fundo ela ama. O que foi, Vlad? Fala logo, para de palhaçada. Eu fui ver a avó. Ela tava cobertinha, abraçada com almofada, meio sorrindo. Mas quando encostei nela, já estava gelada, sem vida. Eu acho que a avó se foi. Extranjero que también pasa y sueña libre.
Só temos que agradecer a esse público maravilhoso que esteve em cada instante dessa peça aqui com a gente. Gente, valeu! Obrigada. Todo grupo de teatro precisa de um público desse na sua vida. Então, vocês estão contratados para todas as peças que a gente vai fazer daqui para frente, né? Maravilhosos vocês. E assim, como a gente cantou agora, é sonho, porque teatro, para se fazer teatro nestes tempos. Neste país nunca foi fácil, agora nestes tempos tão duros, é preciso saber sonhar e eu acho que a gente está no caminho. Queremos agradecer a vocês pela participação, por estarem aqui, pela divulgação. Amanhã ainda nós temos a nossa última apresentação, né, dessa pequena temporada que acabamos fazendo. Então, ontem estivemos lá na Jornada de Agroecologia, hoje aqui e amanhã estaremos no Nina Bar e Restaurante aqui na Marechal Deodoro. Quem quiser lá de novo, convidadíssimos, porque assim, lá é bem bom, né? Já para o nosso muito gosto. 7h30 da noite. Tá? Hoje estamos aqui em uma programação da LED. Então eu vou passar para a Ellen, que é a responsável pela programação geral, porque eu acho que ela tem alguns avisozinhos de fechamento, certo? Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Como a Mauri falou, essa peça faz parte da programação da 12ª Semana Acadêmica de Letras, que conta também com a primeira FLAC, a Feira do Livro Amanda Crispim. Infelizmente se encerra amanhã, tivemos uma programação incrível, uma semana cheia de atividades. E agradeço cada um que esteve aqui, agradeço o Revanche por dar essa oportunidade, né, de estar no palco novamente. E eu vou passar a fala agora para o Arnoldo, que ele tem alguns agradecimentos também. Oi, gente. Obrigado a todo mundo que veio, meus amigos, pessoas que eu vejo no aniversário todo dia. Eu tenho uma fala que, na verdade, é um agradecimento e que, na verdade, é um gesto. É um gesto de todos os alunos do grupo de teatro Revanche, de todos os servidores. Essa aqui para uma pessoa especial demais. Que ajuda a gente demais na universidade. Todo mundo precisa de uma aula. Todo mundo precisa de uma aula. Presente de todos nós. Uma pessoa chata na sua vida. Alguém quer falar alguma coisa?